Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo. Hoje veremos o capítulo 18 de Apocalipse, que tem como título A Queda da Babilônia. A queda da Babilônia literal foi predita com mais de 100 detalhes pela Bíblia muito antes que ela acontecesse. A Bíblia identificou os poderes que marchariam contra ela, quem comandaria os exércitos, como que a cidade seria tomada e em que condições a cidade estaria no tempo da invasão. Foram preditos por Isaías, por Jeremias e também por Ezequiel. O capítulo 18 indica o tempo em que a igreja apóstata, depois de rejeitar a tríplice mensagem angélica que nós vimos no capítulo 14, é novamente chamada de Babilônia. E as pessoas sinceras que estão dentro dela, vem a ordem: sai dela, povo meu, como nós veremos a seguir. O verso 1 diz: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. Como nós já vimos antes, anjo em profecia é símbolo de mensagem ou mensageiro. Esse mensageiro pode ser celestial ou não. E a anjos nunca foi dada autoridade universal, como é o caso dessa profecia aí. A anjos foi dado apenas sobre uma determinada área. E Deus tem aí, então, como podemos ver, uma última mensagem para o seu povo nesses últimos dias. Diz aí que essa mensagem é de grande autoridade. Isso se refere à importância que ela tem. O texto também diz que a terra foi toda iluminada. Ou seja, todos os habitantes da Terra têm acesso a essa mensagem especial. A sua amplitude é mundial. Veja o que diz o livro Grande Conflito, a página 609. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com sua glória. Prediz-se com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 e 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. Em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação, desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Também no livro Eventos Finais, a página 173, está escrito: quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os anima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Esse termo, a chuva serôdia, se refere ao derramamento do Espírito Santo, que vai ser derramado sobre os servos de Deus em plenitude, para que a obra, a mensagem do Evangelho seja pregada a todo mundo, todos ouçam a mensagem que Deus tem para o seu povo. E aí então virá o fim. No verso 2 nós lemos: e ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Aqui, a queda da Babilônia espiritual é ilustrada pela queda da Babilônia literal. Como nós já vimos, Babilônia é o nome que esse poder apóstata recebe. Babilônia, ou seja, essa igreja caída, se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Olha só que expressão terrível para essa igreja que se apostatou. A pomba é um emblema do Espírito Santo, mas o emblema da Babilônia são aves imundas e aborrecíveis, abutres que se alimentam no monturo, que é um lugar onde se amontoa lixo. Tudo aquilo que Deus considera imundo e detesta faz parte desta Babilônia.
Esse texto aí que lemos indica um tempo em que o anúncio da queda da Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14, no verso 8, que nós já vimos, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será então desmascarado. No verso 3 nós lemos: por todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A palavra original, aí traduzida como ira, é o vocábulo grego thumos, e significa mesmo ira, ódio, raiva. É uma raiva criada pelas falsas doutrinas. Assim, quando os reis da terra bebem desse vinho, são instigados pela cólera a irem contra os que não concordam com as suas heresias. O texto aí diz que essa igreja apóstata tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E como isso acontece? Obrigando os homens a aceitarem um sábado falso. Mas Babilônia ainda não deu a beber a todas as nações. A queda vai se completar quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito está ainda para o futuro, um futuro bem próximo. Esse vinho da ira da sua prostituição, então, se referem aos erros que essa igreja comete, são alterações estranhas à Bíblia. Veja só, em 310, essa igreja começou a rezar pelos mortos. Em 320, essa igreja começou a usar velas nas igrejas. Em 325, o imperador Constantino celebra o primeiro concílio. Em 394, o culto cristão é substituído pela missa. Em 416, a igreja começou a batizar crianças recém-nascidas. Em 431, foi instituído o culto a Maria, mãe de Jesus. Em 503, o purgatório passou a existir. Em 787, começou então o culto às imagens. Em 830, começaram a usar ramos e água benta. Em 933, eles instituíram a canonização de santos. Em 1184, houve a Inquisição, que foi efetivada anos depois. Em 1190, instituem a venda de indulgências. Em 1200, a hóstia substitui a ceia. Em 1215, decretam a transubstanciação. Em 1216, foi instituída a confissão. Em 1546, foram adicionados à Bíblia Católica livros apócrifos. Em 1854, criaram o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, criaram a infabilidade papal. Em 1950, passaram a dizer que era a Assunção de Maria. Isso está no documentário O Vaticano, a página 8. O texto também diz que ela é acusada de ter relações ilícitas com os reis da terra. Ela procurou o apoio dos reis de todo o mundo para forçar a submissão do povo aos seus dogmas, que a Bíblia classifica como abominações. Por suas feitiçarias, ela enganou as nações, e agora estas, que estão embriagadas com o seu vinho, vendo em aliança espúria com ela, enquanto os mercadores estão aí se enriquecendo com o seu comércio. Babilônia não é uma igreja. Ela é chamada de mãe das meretrizes no Apocalipse, como nós já vimos. E como mãe, ela tem filhas, que são as outras igrejas.
essas que participam da mesma natureza não santificada e são achadas bebendo o vinho de Babilônia e ensinando suas doutrinas que não estão em harmonia com a Bíblia. Nesse texto, podemos ver o porquê dessa queda. Primeiro, porque todas as nações beberam o vinho da sua prostituição. A idolatria é comparada ao vinho por causa da sua capacidade de corromper, ainda que de maneira agradável, né, a natureza humana, dominando o inconsciente de uma pessoa. Tal como o vinho, a idolatria é sedutora e também enganadora. Segundo, porque os reis da terra prostituíram-se com ela. Eles uniram-se a ela em seus cultos idólatras. A política de Babilônia de atrair reis e príncipes é imitada porque ela sabe que o exemplo deles será seguido por seus inferiores. E terceiro, porque os mercadores da terra se enriqueceram através da abundância de suas iguarias. Os seus perdões, missas, indulgências enriqueceram a muitos. Tudo está à venda em Roma e qualquer pecado pode ser perdoado desde que seja pago. O dinheiro pode comprar uma licença até mesmo para qualquer coisa que de maneira alguma seria ilegal.